Olá, gurizada, e aí, tudo certo? Vamos falar um pouquinho hoje sobre dízima periódica, mas contemplando ainda o 8º ano um pouquinho. Aqui é a Prof. Leite Tessolim e vamos lá, bons estudos! Certo, o que é uma dízima periódica? Dízima periódica, elas fazem parte dos conjuntos dos números racionais. Quem são eles? São o conjunto do Qzinho, aquele Qzinho diferente, né? Quem tem dentro dos racionais são todos os números fracionários, são os números decimais, são os números naturais, os números inteiros, são as raízes exatas, né? Esses são os nossos números racionais. Mas nós vamos falar aqui hoje das dízimas periódicas. Então, esse conjunto é formado pela reunião dos números naturais, inteiros, decimais, frações e dízimas periódicas, certo? Que é representado por esse quizinho aqui. Isso que eu estou falando é o que? É do conjunto dos racionais. Mas a dízima periódica é um número decimal que possui uma repetição de termos numéricos depois da vírgula. A partir da dízima periódica é possível obter a fração que a gerou. Ela é chamada também de fração geratriz. Então, aqui eu tenho 4 exemplos, então, de números que são dízimas periódicas. São todos números decimais. Números decimais, aí para quem não tá lembrando, né, mas tem que saber sim, é quando possui a nossa vírgula, né? Então, quando a gente tem um número com vírgula, ele é chamado de número decimal, tá? Principalmente a gente lida com dinheiro, né, falando de números decimais. Mas vamos olhar. Aqui em cima a gente tem o número 0,2222 e assim por diante infinitamente. Quando acontecer isso, ele sim é uma dízima periódica. Para facilitar a nossa vida, a gente pode reescrevê-la de outra forma. Qual é essa forma? A gente vai verificar qual número está se repetindo. Pode ser unitário, pode ser 2 termos, pode ser 3 termos e assim por diante, tá? Então, aqui a gente tem o número 2 se repetindo. Então, vai ficar 0,2 e aquele número se repetindo, a gente faz o quê? Coloca um tracinho em cima. Ou ainda, ele pode aparecer assim, 0, abre parênteses, 2, certo? Mas a forma mais utilizada é esta aqui, que é o que a gente vai utilizar. Verificando o segundo número, vamos verificar quem que é o número que está se repetindo, tá? O número que está se repetindo é o número 3. Ah, mas prof, vou deixar aquele 1 de fora. Não. Então, aí que tá. A gente copia o 0, vírgula, copia o 1, certo? Copia o 3. O tracinho vai em cima de quem? Apenas o 3, que é o número que está se repetindo. Depois a gente tem quem? A gente tem o 0, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que está acontecendo aqui? Ele está se repetindo em dupla. 0, 21, 21, 21. Então, quem que é nosso termo que se repete? É o 0,21. Então, eu vou colocar o 21 aqui. E o nosso tracinho vem em cima do 21. Agora, o outro exemplo, eu tenho 0,121, 121, 121. O que está acontecendo? Eu estou verificando que o número que se repete é o 121. Então, vai ficar 0,121 com o tracinho em cima. Então, a gente reescreveu esses números decimais na forma padrão da dízima periódica para facilitar. Certo? A dízima periódica, ela tem 2 maneiras. Ela tem a simples e a composta. A simples quer dizer o quê? Que ela só tem o período. Período é quem? É o número que se repete. Então, esse primeiro caso aqui, ela é uma dízima simples. Vamos colocar aqui um DS para facilitar a nossa vida, certo? E quem que é o seu período? O período é o número que se repete. Quem que se repete é o 2. Então, vamos classificar todas que a gente tem aqui. Então, vamos lá. Na segunda, a nossa DS
Ela é DS. Simples. Ela não é uma DS, ela é uma DC, uma dízima composta. Então, vamos colocar aqui dízima composta. Por que ela é uma DC? Vou botar aqui um D e o C. Porque ela possui período e tem um carinha antes que a gente chama de antiperíodo. Então, o nosso... Vamos botar aqui. Período é quem? É o 3. Mas tem o nosso antiperíodo, que vai ser aqui nosso antiperíodo. Vai ser o número 1. Vamos classificar uma por uma aqui. Vamos lá, a terceira. 0, 21, 21, 21. O que eu tenho apenas? Período. Então, ela é uma dízima simples. Então, a gente tem uma DS aqui. E quem que é o nosso período? O nosso período é o 21. Isso a gente tem que entender bem certinho, certo? E o nosso quarto exemplo, ela só tem período, porque ela é 121, 121 e assim por diante. Então, ela é uma dízima simples. E o nosso período é quem? É o 121. Então, assim que a gente define o que é uma dízima, como se escreve e quem que é uma dízima simples e uma dízima composta. Então, aqui a gente tem um número que é a parte inteira, né? Vamos colocar aqui. Parte inteira, que é o que tá antes da vírgula, certo? Depois, vou colocar aqui. Vou colocar este exemplo aqui. Vamos verificar quem é quem. O número 1 é o nosso antiperíodo. Que ele está antes do período. Então, vamos marcar aqui. E agora sobrou quem? Esse carinha aqui. Fazer um círculozinho aqui, que é o nosso período. Então, quando eu tenho esses três termos, parte inteira, antiperíodo e período, a gente chama isso aqui de dízima composta. O que é o DC aqui? É a dízima composta. Esse DC aqui, só estou colocando para facilitar a escrita, tá? Mas não é algo assim que a matemática usa normalmente. Agora, se eu tiver este outro exemplo aqui, 0,4. O nosso zero é quem? É a parte inteira. Ah, prof, mas é zero. Não importa. Zero ou não, ele é parte inteira. Zero tem valor sim, ele é zero. Certo? E quem sobrou aqui agora? Essa carinha aqui, que tá sozinha, é o nosso período. Logo, a gente vai chamar isso aqui de uma DS, uma dízima simples. Precisamos saber bem o que é uma coisa e o que é outra, correto? Então, quando eu tiver a parte inteira, antiperíodo e período, a gente chama de dízima composta. Quando a gente tem só parte inteira e período, a gente tem uma dízima simples, certo? Aqui temos mais um exemplo do anterior, que nem antes a gente fez, mas a nossa parte inteira aqui não é mais zero, né? Ela é o 1. Então, a gente chama de parte inteira que está antes da vírgula. A vírgula está aqui escondidinha, mas ela está ali sim. Depois da vírgula, a gente tem o período ou o antiperíodo, né? Nesse caso, o nosso período aqui, ó, representa pelo tracinho, só tá em cima do 2.
Então, na frente 2 a gente tem o nosso anteperíodo e depois a gente tem o 2 que é o nosso período. Assim, essa dízima, ela é considerada uma dízima composta, uma DC, né? Que ela tem parte inteira, anteperíodo e período. Agora vamos fazer alguns exemplos realmente para verificar como a gente trabalha com a nossa dízima periódica. Então, a gente vai verificar. Então, vamos colocar aqui, ó. Verificar se os números abaixo são dízima periódica. Vou botar um DP aqui para facilitar. Vamos pegar aqui 1/4. Opa, sem querer. 1/4. E aí? 1/4 é uma dízima periódica? Como é que eu vou saber? A gente tem aqui uma fração. Fração é uma forma exata de um número escrito para não deixá-lo ele na forma decimal. Por quê? Porque o número decimal, a gente tem número decimal exato e a grande maioria eles são não exatos. E para deixar na forma matemática mais exata possível, mais fácil de manipular e achar o valor mais próximo, a gente deixa em fração. Mas nesse momento a gente precisa tirar da fração e verificar se realmente é uma dízima. Por quê? Porque dízima é um número decimal que se repete, e esse número que se repete a gente chama de período. Então, fração todo mundo sabe que aquele tracinho que tem aqui, ó, é uma divisão. Então, vamos resolver uma divisão. 1 dividido por 4. Posso dividir diretamente 1 por 4? Não, porque 1 é menor que 4. Então, vamos para a nossa regrinha. Vou tentar por 0. Vou tirar 0 daqui, restou 1. Nada se resolveu. Agora, então, eu vou acrescentar uma vírgula. Acrescentei uma vírgula, eu acrescento um 0 aqui. E agora, vai dar por quem será? Vamos tentar por 2. 4 vezes 2, 8. Restou 2. E agora, depois que eu acrescentei a vírgula lá em cima, eu posso acrescentar quantos zeros necessários aqui, né? Então, vamos lá. Vou colocar mais um 0 aqui. Dá por quem agora? 4 vezes 4 é 16. 5 vezes 4 dá quanto mesmo? Dá 20. Então, vamos fazer por 5 aqui. Então, menos 20 igual a 0. Ficou de cor diferente aqui, mas não tem problema. Chegamos a resto 0, temos nosso valor final. 1 sobre 4 é a mesma coisa aqui, 0,25. 0,25 é o número decimal? É. É dízima? Não, porque dízima tem que se repetir e tem que ser infinita. Aqui a gente tem um decimal exato. É como se eu tivesse R$1 para 4 pessoas. Cada pessoa vai receber 25 centavos. Vamos ver mais um exemplo. Vou colocar aqui do ladinho. Alternativa B. A alternativa B a gente tem 2/6. 2/6. Vamos verificar, é uma fração, preciso dividir. Mas, eu olhando aqui, eu percebi que 2 e 6 são múltiplos de 2. Se eles são múltiplos de 2, quer dizer que eu posso simplificar essa fração e facilitar minha vida, né? Então, 2 dividido por 2, 1. 6 dividido por 2 é 3. E o que eu vou resolver? Vou resolver apenas o 1 dividido por 3. Mesma coisa que antes, né? Vou tentar por 0. 0 não vai resolver nada na minha vida, né? Não resolveu nada, a gente acrescenta uma vírgula e acrescenta o 0. Depois eu posso acrescentar quantos zeros necessários. Então, vou fazer 3 vezes quem? 3 vezes 3, que dá 9. 10 menos 9, resto 1.
Vou acrescentar agora mais um 0. E agora o que aconteceu? Vai mais um 3 lá em cima. 3 vezes 3, 9. Resto 1. O que está acontecendo aqui? Esse número sempre vai se repetir. Vai ou não vai? O que está sempre dando aqui? Sempre resto 1. Quer dizer que esse número é infinitamente 3. Então, 1 dividido por 3 ou 2 dividido por 6 é a mesma coisa que 0,333 infinitamente. Quer dizer se está se igualando sempre, né? Sempre igual. E é infinito, ele é o que mesmo? Uma dízima periódica. Posso reescrever então ele como 0,3 com apenas um tracinho em cima. Achamos então. Então aqui a gente tem um exemplo de 1/4 que é um decimal exato. Vou colocar aqui. Decimal exato. E aqui a gente tem uma dízima periódica. Certo? Deu para verificar, então? Sim, a gente conseguiu verificar 2 exemplos bem rapidinho e bem simples aqui. Logo mais, já vamos fazer mais exemplos. Bom, vamos continuar os nossos exemplos. Foi feito A e a B, agora vamos fazer a letra C. Aliás, não D. Letra C. A letra C diz assim: 4/5. Continua, né? Verifique se o número abaixo é uma dízima periódica. 4/5. Então, vamos escrever 4/5. 4/5 é uma fração. Para verificar se realmente é dízima periódica, a gente precisa transformar em decimal. Então, a gente vai resolver a divisão deste número. Então, 4 dividido por 5. Dá para a gente dividir direto? Não, porque 4 é menor que 5. Então, a gente coloca um 0, vírgula e um 0 aqui em cima. E agora? 5 vezes quem que dá 40 ou se aproxima de 40? 5 vezes 8, que dá 40 igual a 0. Certo? Terminemos nosso cálculo? Terminamos. Então, 4 sobre 5 é a mesma coisa que 0,8. Logo, isso aqui é um decimal exato. E sendo um decimal exato, quer dizer que não pertence à dízima periódica. Vamos para o nosso exemplo. Letra D. 3/8. E agora? 3/8. Será que 3/8 é uma dízima periódica? Vamos resolver. Novamente. 3 dividido por 8. Como 3 é menor que 8, coloca um 0, e um 0 aqui em cima. Certo? Quem vezes 8 que se aproxima de 30? Vamos lá. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. Então, 8 vezes 3, 24. Restou aqui 6. Vou colocar mais um 0. 8 vezes quem que se aproxima de 60? Vamos pensar. Se 8 vezes 4 é 32, 8 vezes 5 é 40. 8 vezes 6 é quanto? 48. 8 vezes 7, quanto é que é? Vamos pensar. E aí, dá quanto 8 vezes 7? 56. Por quê? Porque a gente fez 48 mais 8, né? Então, 8 vezes 7, 56. Foi o que mais se aproximou. Vocês têm que ir pensando aí junto. Não adianta só fazer os cálculos aqui e não fazer vocês pensar.
60 menos 56, isto resta 4. E agora? Vamos colocar um 0, 40. Quem que se aproxima de 40? É 8 vezes quem mesmo? Vezes 5, que dá 40. Resto 0. Chegando em resto 0, quer dizer o quê? Que o nosso cálculo terminou. Então, 3 oitavos é a mesma coisa que 0,375. Isso quer dizer que é um decimal exato. Então, para a gente verificar se uma fração é dízima ou não, a gente resolve assim, vai resolvendo os cálculos das frações em divisão e vai verificando. Continuando o nosso vídeo, então, a gente não poderia esquecer da nossa fração geratriz. Por que fração geratriz tem a ver com número decimal e tem a ver com a dízima periódica que a gente está falando? A dízima periódica nada mais é que uma fração resolvida ela, trazendo por um número decimal e verificando se é dízima periódica ou não. Quando for exatamente dízima periódica, a gente consegue transformar ela de volta em fração, certo? Mesma coisa que os números exatos, que a gente consegue transformar de volta em fração usando a nossa base 10, né? Mas aqui não tem nada a ver com a nossa base 10, que não tem como resolver com a base 10 aqui. Então, nós vamos falar de fração geratriz. O que nada mais é? É pegar... O que é a fração geratriz, então? É pegar o nosso 0,3 lá, que nós tinha, e transformar esse cara num denominador e num numerador e num denominador, numa fração. Então, a gente vai fazer o caminho ao contrário agora, tá bom? Vamos ver como a gente vai fazer isso, pois existem dois tipos de dízima periódica, então a gente vai ter dois tipos de fração geratriz. Então, como eu já havia falado, a gente tem dois tipos de frações geratriz, como a gente tem dois tipos de dízimas periódicas. A gente tem a simples, que só tem o quê? A parte inteira e o período, que nem a gente já tinha falado antes. E tem a nossa dízima composta, que a gente tem a parte inteira, tem o antiperíodo e tem quem mesmo? O período. Então, quando eu falar de geratriz simples, nós vamos pegar quem? Uma dízima simples. Então, vamos colocar alguns exemplos aqui. São todas dízimas simples. Então, no primeiro termo aqui eu tenho um 0,3, segundo 0,24 e o terceiro 0,321. Como eu vou transformar? Se lá no número exato a nossa base é 10, aqui na fração geratriz vai ser quem? Base 9. Como vai funcionar isso? Eu tenho que saber qual que é a quantidade de algarismos que tem o nosso período. Então, aqui, ó, a gente tem um algarismo, certo? Isso representa uma unidade de 9. O que quer dizer isso? Vou pegar o nosso período, vou dividi-lo por uma quantidade apenas de 9. Então, vai ficar a mesma coisa aqui, 3 sobre 9. Isso aqui, os dois são múltiplos de 3, logo, posso dividi-los por 3. Isso é a mesma coisa aqui, 1 sobre 3. Será que isso é verídico mesmo? Vou fazer um exemplo aqui. Então, para saber se isso realmente chega nisso, é só fazer quem? 1 dividido por 3. Vamos lá? Dá quem? Dá 0, e um 0 aqui em cima, né? Não vou falar de novo nessa regra que todo mundo já está bem ciente aí. Dá por quê? Dá por 3. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9, 1. De novo, um 0. 3 vezes 3, 9. Resta 1. E assim por diante. Isso aqui é a mesma coisa que 0,3. Então, é verídico sim a nossa regra.
Agora vamos olhar o segundo termo aqui. Quem que é o meu período? 24. Quantos algarismos a gente tem no 24? A gente tem 2 algarismos. Se eu tenho 2 algarismos, quantos noves eu vou acrescentar aqui embaixo? 2 noves. Simples assim, não tem mais nada o que fazer aqui. O terceiro termo, nosso período é o 321. Quantos termos a gente tem aqui? 3 algarismos. Se são 3 algarismos, quantos noves eu vou acrescentar? 3 noves. Se eu fizer o cálculo desse cara e desse cara, a gente volta para o número decimal que tem aqui. Isso é fração geratriz simples. Agora a composta. Vou puxar um pouquinho aqui a folha para ficar mais fácil para visualizar. A composta é quem? É aquele número que tem o anteperíodo junto. Agora a gente vai precisar um pouquinho mais de atenção nesse caso. Certo? Por quê? Porque a gente precisa verificar quem que é o nosso anteperíodo, quem que é o nosso período e quantificar a quantidade deles. Então vamos olhar. O nosso período nesse caso aqui, a gente tem um algarismo, certo? E o nosso anteperíodo, a gente também tem um algarismo. Então como é que a gente vai fazer? Para o período, a gente acrescenta noves. Para o anteperíodo, a gente acrescenta zeros, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar todo o meu número aqui em cima, o anteperíodo, com o período, certo? Vou agora subtrair o anteperíodo e vou dividir pela quantia de período e depois a quantia de anteperíodo. Quantos períodos a gente tem? 1. Então, quantos noves? 1 nove. Quantos anteperíodo? 1. Quantos zeros? 1. Então, o nosso cálculo vai ser quem? 12 menos 1, 11. 11 dividido por 90. Vou escrever aqui para facilitar como se faz, tá? Bom, resolvi fazer separado aqui para ficar mais fácil o entendimento. Vou colocar a forma geral da fração geratriz composta, tá? Então, o que a gente vai ter? Vai ter o anteperíodo com o período, certo? Menos o valor do nosso anteperíodo. Tudo isso dividido por quem? Por noves e zeros. Da onde vêm esses noves e esses zeros? Esses noves vêm do período. E os zeros vêm de quem? Do anteperíodo. Vamos fazer mais algum exemplo aqui para facilitar o nosso entendimento, tá? Vamos fazer vários exemplos hoje. Vou pegar aqui 0,321. Vamos verificar. O 3 não tem o traço em cima, então ele é o nosso anteperíodo. Quantos algarismos a gente tem? 1 algarismo, então aqui vai equivaler a um zero. Agora, o nosso 21 tem 2 algarismos, certo? Então, quantos noves vai ter? 2 noves. Como eu vou formar, então, a nossa fração? Vamos lá. Anteperíodo com período. Então, tá aqui. 321. Não vai o zero, porque o zero é o quê? Inteiro, né? Então, 321. Menos o valor do nosso anteperíodo. Dividido por quem? Por noves. Quem são os noves? O período. Quantos mesmo? São 2. E depois seguidos de 0, que é do anteperíodo, que aqui nesse caso é um só. Agora o que a gente vai fazer? 321 menos
3 que dá quanto? 318. Dividido por quem? Por 990. Esse cara aqui, como os dois são pares, dá para simplificar. Mas, como eu só estou ensinando a maneira que vocês vão montar uma fração diretriz, eu não vou resolver, tá? Vou deixar assim, vou deixar para vocês simplificar aí. Outro exemplo. 0,213. Sempre os números próximos, né? Mas o que importa é o entendimento. O restante não tem problema. Então, vamos lá. Vamos verificar quantidade de antiperíodo. Então, antiperíodo está aqui. 2 algarismos, 2 zeros. O período está aqui. 1 algarismo, 1 9. O que eu vou fazer mesmo? Vou só pegar tudo. O antiperíodo com o período. Vou diminuir o antiperíodo. E vou dividir por quê? Por quantias de 9 que eu tenho anotado ali. E quantia de zero que eu já tenho anotado. Então, vai ficar 213 menos 21. Isso é 192 dividido por 900. Pronto, montada a nossa fração. Novamente, não vou simplificar aqui, mas vocês simplificam aí. Vamos fazer mais um exemplo. E agora? 0,32478. Quem que é o nosso antiperíodo? Tá aqui, ó. 2 zeros. E o nosso período tá aqui. Quantos noves? 3 noves. Facilita, né? Então, vamos copiar todo o nosso número, menos a parte inteira. Diminuir quem? O nosso antiperíodo, que é o 32. Dividir por quem? Pela quantidade de noves que a gente já tem anotado. E a quantidade de zeros que tem aqui. Então, a gente tem 32.478 menos 32. Isso dá 32.446. Dividido por quem? Por 99.900. Isso são todos exemplos de composta para quem? Para a fração. Continuando aqui com mais alguns exemplos de simples e composta agora, tá? Vou mesclar. Vou colocar 4 exemplos aqui. Opa, balancei. O outro eu coloco depois. Vou fazer assim primeiro. Então, primeiro, a gente tem uma dízima simples, não tem antiperíodo. Então, vou verificar quantos algarismos eu tenho. 2. Então, 2 noves. Copia o 32 e divide por 99. Ah, acabou. E agora, vamos fazer o segundo. 1,4. O que tem de diferente lá no primeiro para o segundo, hein? O primeiro, o nosso termo principal ali da frente, que é a parte inteira, era 0, certo? O nosso segundo tem o número 1. E agora o que a gente vai fazer? Vamos continuar o cálculo igual, mas acrescentando algo agora, tá? Então, a gente vai fazer 1 mais quem? Mais a conta normal agora. Quantos algarismos tenho? 1. Quantos 9 vai dar? 1 só. Então, 1 mais 4 sobre 9. Prof, por que eu não somei o zero lá em cima? Vai mudar o meu cálculo se eu somar o zero? Não, não vai mudar. Vai permanecer igual. Aqui vai mudar se eu somar 1? Vai.
Para sair daqui eu tenho que fazer o quê? Um MMC e resolver a nossa soma, né? Lembrando que aqui invisível a gente tem quem? O número 1 embaixo. Então, MMC de 9 e 1 é quem? É 9. 9 dividido por 1. 9. 9 vezes 1, 9. Mais 9 dividido por 9. 1. 1 vezes 4, 4. 9 mais 4, 13 sobre 9. Então, quando tem a parte inteira diferente do zero, sempre precisa fazer essa soma, tá? Vamos resolver esse aqui. Agora eu tenho o que aqui? Se essa aqui era simples, vou colocar aqui. Essa aqui também foi uma dízima simples. E agora essa aqui? Tem anteperíodo, tem período, ela é composta. Como é que resolve a composta mesmo? Verificar a quantidade de anteperíodo para colocar 0 e de período para colocar 9. Copia todo o número, diminui o nosso anteperíodo e divide por 9 e zeros. Isso, 39 menos 3 dá 36, dividido por 90. Pronto, terminamos o nosso cálculo. Agora, se eu tivesse 1,39 e o período ali, e agora? Vai ficar a mesma resposta desse e esse? Não. Mesma coisa que a gente fez lá em cima. Vou fazer 1 mais quem? Vou resolver isso aqui. Vou botar no parênteses aqui para separar. 39, que é o período e o anteperíodo, menos o nosso anteperíodo, dividido por quem? Pela quantidade de 9 e a quantidade de 0. Fechou. Quem que eu vou ter aqui? 1 mais 36 sobre 90. Reparem que o 36 sobre 90 é o mesmo lá da conta de cima. Por quê? Porque o anteperíodo e o período são iguais. Mudou que aqui, se eu somar 0, permanece igual. Agora, se eu somar uma unidade inteira, vai mudar. Então, vou fazer o que aqui? Nosso MMC, né? Lembrando que invisível aqui tem o nosso 1. 90 e 1 dá 90, é MMC. Então, 90 dividido por 1, 90. 90 vezes 1, 90. Mais 90 dividido por 90, 1. 1 vezes 36, 36. E agora, vamos somar o 90 mais o 36. Dá quanto o nosso cálculo? Dá 126 dividido por 90. Então, verifiquem a diferença que acontece aí. Então, prestem sempre a atenção do que acontece quando a gente tem a parte inteira diferente de zero. Sempre precisa fazer isso aí, tá certo? E agora, então, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, falando de dízima periódica e fração geratriz, trouxe, então, a resolução aqui que eu vou fazer com vocês de duas expressões. E agora, como é que eu vou fazer isso? Ah, vou colocar tudo uma vírgula embaixo da outra e vou somar. Não. A gente não pode fazer isso com um número decimal infinito. Só resolve assim quando for apenas número decimal exato. Então, como a gente está trabalhando com dízima periódica, vamos retransformar isso aqui certinho. Primeiramente, vou fazer o quê? Vou pegar a alternativa A e vou reescrever na dízima, que é mais fácil, né? Número que se repete o 6. Então, isso aqui é a mesma coisa aqui, 0,6 e o tracinho. Mais, o número que se repete aqui é quem? 25. Então, 0,25 e o tracinho. E no terceiro, o número que se repete é o 7. Assim facilitou. Ah, agora é só colocar embaixo do outro e somar. Não. Para somar e subtrair, multiplicar e dividir dízima periódica, sempre precisa transformar em fração. Então, transformei em dízima, transforma agora em quê? Em fração geratriz.
Vamos lembrar? Aqui são 3 números de dízima simples. Então, eu vou verificar quantos períodos tem. Um período, 9. 2 9. Um algarismo aqui, 9. Vai ficar aqui, então, 6 sobre 9, mais, então, igual aqui, 25 sobre 99, mais 7 sobre 9. O que eu faço? O MMC. Eu não lembro como é que faz o MMC de 9,99. Vamos lá no cantinho aqui, 9,99. Vamos dividir por quem? Por 3. 9 dividido por 3, 3. 99 por 3, 33. Por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. 33 por 3, 11. Agora restou quem? O 11. Aqui mantém o 1 e aqui resta 1. Vou multiplicar o 3 vezes o 3 vezes o 11. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 11, 99. Então, o meu MMC aqui vai ser quem? 99. 99 dividido por 9 dá quem? Dá 11. 11 vezes 6, 66. Mais 99 dividido por 99, 1. 1 vezes 25, 25. Mais 99 dividido por 9, 11. 11 vezes 7, 77. Agora eu vou somar o 66 mais o 25 mais o 77. Nossa resposta final, 168 por 99. Finalizamos o primeiro cálculo. O segundo cálculo, vamos lá. Dízima, o que é isso aqui? Simples, mas o nosso parte inteira é 1, né? Tem que prestar atenção. Mas a nossa segunda, que é uma dízima, ó, olha aqui, composta. Então, também precisamos prestar um pouquinho mais de atenção aqui nela. Ajeitar minha folhinha. Então, vai ficar o que aqui? O primeiro, copia o 1, mais quem? O 3. Quanto é a quantidade de algarismos? O 1. Então, 9. Então, aquilo ali vai ficar a mesma coisa que 3 sobre 9. Esse aqui é o primeiro cálculo. Mais o segundo cálculo aqui. Como é que eu resolvo mesmo dízima composta? Copia o antiperíodo e o período. Menos quem? O antiperíodo e divide por 9 e zeros. Vamos lá. O período aqui tem um algarismo. Então, é quantos 9? 1. E o antiperíodo, um algarismo. Quantos zeros? 1. Então, isso aqui vai ser dividido por 1, 9 e 1, 0. Agora, vamos continuar resolvendo a nossa expressão. Isso tem que fazer MMC. MMC de 1 invisível aqui por 9 é 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 1, 9. Mais 9 dividido por 9, 1 vezes 3, 3. Isso aqui continua sendo a nosso primeiro cálculo. Mas o segundo aqui, 16 menos 1, fica quanto? Fica 15. 15 sobre 90. 9 mais 3 dá quanto? Dá 12. 12 sobre 9 mais 15 sobre 90. E agora, o que a gente faz aqui? Vai fazer o MMC de 9,90. Para quem não lembra, vamos fazer aqui, ó. 9,90. Dá por quem? Sempre números primos, né? Por 3. 9 dividido por 3, 3. 90 dividido por 3, 30. Dá por 3 de novo. 3 dividido por 3, 1. 30 dividido por 3, 10. Dá por 5 ou por 2, tanto faz. 10 por 5, 2. E agora por 2, que resta 1. O que eu faço agora? Multiplico todo mundo. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 2, eu sei que é 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 3, 90. Então, o nosso MMC aqui vai ser quem? 90. 90 dividido por 9. Isso é 10. 10 vezes 12, 120.
mais 90 dividido por 90, 1. 1 vezes 15, 15. 120 mais 15 dá quanto? 135 dividido por 90. Então, eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Falei bem simplesinho, exatamente o que vocês precisam saber. Espero que tenha ajudado e bons estudos. Um beijo da Profilete.